Tito 2:2. Ensine os homens mais velhos a serem temperantes, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Ensine os homens mais velhos a serem temperantes, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Terça-feira, hoje tem 15 dias que nós falamos aqui sobre o que significa ser temperante. Eu falei sobre como se tornar um homem digno de respeito, né? Ser uma pessoa respeitável. A importância de ser sensato, né? Tem muita gente aí vivendo a insensatez, traz tantos prejuízos para a sua própria vida. E hoje eu quero dar continuidade a essa palavra, porque o texto sagrado manda a gente ser sadio na fé. Sejam sadios na fé. Estou falando de uma fé saudável. Ora, se existe uma fé saudável, é porque também existe uma fé adoecida. Se existe uma fé saudável, é porque existe uma fé adoecida. Isso tem algo que você precisa preservar com todas as suas forças, é a sua fé. Porque a sua vida depende da sua fé. A sua vida depende da sua fé. Hebreus 10:38 diz assim: o meu justo viverá da fé. A sua vida depende da sua fé. A vida que você tem hoje depende da sua fé. Tudo que você vai alcançar na sua vida, escuta isso, querido. Tudo que você vai alcançar na sua vida depende da sua fé. E tudo que você não alcançar na sua vida foi porque, entre outras coisas, faltou fé. Vou repetir. Tudo que você vai alcançar na sua vida vai depender da sua fé. A fé te coloca em movimento, irmão. Uma fé saudável vai te colocar em movimento, vai te levar a agir. Vai te levar a fazer o que precisa ser feito da forma correta, no lugar correto, no tempo correto, com a motivação correta. A fé. E o que você faz no seu dia a dia vai evidenciar a sua fé. É isso. Tiago capítulo 2, versículo 14. Você vai observar o texto. Se você tem Bíblia, abra por favor. Tiago capítulo 2.
versículo 14. Pastor, eu gosto de ler no telão. Abra sua Bíblia, rapaz. Você vai ler na sua versão aí, de que é diferente do que está no telão. É legal você comparar o que está na sua Bíblia com o que está no telão. Capítulo 12, versículo 14, é assim: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Eu disse que o que você faz evidencia a sua fé. A fé te coloca em movimento, a fé te leva a agir. Mas tem gente que diz que tem fé, que diz que acredita, mas não age, mas não se move. Aí o Tiago diz assim: pode essa fé salvá-lo? Aí Tiago começa: se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? É mais ou menos assim: alguém faz contato com você, está precisando de um prato de comida, e você faz de conta que não está vendo. Você nega o necessário para o próximo, mas diz que crê no que a palavra prega. Que fé é essa que na hora que é preciso agir, não age? Na hora que precisa fazer, não faz? Que fé é essa? Aí Tiago diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta. A fé sem obras é morta. Aí o versículo de número 18, a palavra diz assim: alguém porém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, as tuas obras evidenciam a sua fé. Eu creio que o gigante vai cair. Legal. Mas tu partiu para ser um gigante? Engraçado que quando o gigante filisteu se levanta no território, aquela batalha ali, os israelitas ficaram com medo. Um exército inteiro ficou com medo. Se acovardaram. Fugiram. E a Bíblia diz que de manhã e de tarde está lá o gigante zombando. Aí um dia chega Davi. Quando Davi ouve aquela afronta, Davi ficou indignado. Quem é este incircunciso para afrontar os exércitos de Deus vivo? Por que Davi fez isso? Porque Davi tinha uma fé muito grande no Deus de Israel. Quem é esse incircunciso? Quem é esse circunciso? A mim está glorificando a Deus. Quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse circunciso? Para ele achar que pode afrontar o exército do Deus vivo. Davi conhecia quem era Deus. Davi sabia que aquela afronta não poderia durar durante muito tempo. E o Davi se levanta e diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Te ferirei, tirarei a tua cabeça, e os cadáveres do acampamento dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu, as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Só que a Bíblia diz: olha o que Davi fez. Levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, este se apressou e correu ao combate para lutar contra ele. Eu creio que o gigante vai cair. Creio. Então eu vou me levantar, vou pegar as minhas armas e vou partir para cima dele.
Em nome do Senhor dos Exércitos. Qual é o gigante que hoje te afronta, irmão? Qual é o gigante que hoje te amedronta? O que foi Davi fez? Gigante, primeiro, tu não vai ficar de pé. Tu vai cair porque a minha fé diz que tu vai cair. E eu creio tanto que tu vai cair, que eu já estou partindo para cima de você. Sabe o que a Bíblia diz? Sujeitai, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem muitas situações na sua vida que você vai ter que partir para cima, usando a sua fé. Uma fé saudável, uma fé correta, vai te conduzir a uma atitude correta. E qual é a atitude correta aqui no caso de Davi? A atitude correta aqui era enfrentar e não fugir. A atitude correta de Davi aqui era, olha, tem uma recompensa, isso vai colocar a minha vida em risco, sim, vai, mas eu tenho um Deus que vai me livrar. Vou partir para cima. Quais são os gigantes que hoje você precisa vencer, que estão hoje te desafiando? Tem gente que diz que crê, mas não faz nada. E por que não faz nada? Talvez porque a fé está adoecida, porque a fé está enfraquecida. Aí não toma atitude. Ei, irmão, as tuas atitudes vão determinar as tuas altitudes. Vou repetir. As tuas atitudes determinarão as tuas altitudes. O lugar que tu vai chegar vai depender das tuas atitudes, filho. Vai depender do que você faz. Agora, se você se entregar, se você se render, se você recuar, ô irmão, aí não vai dar, vai não. Então, a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente disse que crê. É fazer como fez Davi. Eu creio que o gigante vai cair. Creio, então vou partir para cima. Pronto. Mas aí alguém diz, mas eu nunca vi um gigante cair antes. Não caiu antes de você. Você vai ser o primeiro a derrubar esse gigante. Mas ninguém na minha família nunca fez isso. Pronto, você vai ser o primeiro. Vou repetir mais uma vez. Ninguém na minha família nunca fez isso, nunca alcançou isso. Pronto, você vai ser o primeiro, meu filho. Pronto, acabou. Você é o primeiro. Eu não sei para quem foi essa palavra, mas alguém já tomou posse. Então, se você crê, faça. Se você crê, se movimente. Então, por exemplo, tem gente que diz, só alguns exemplos aqui, tem gente que crê, né, sobre o poder da generosidade, mas no dia a dia não é generoso. Crê, mas não faz. A tua fé sem obra é morta. Não adianta de nada. Que proveito tem? Olha o que a palavra diz. Quem reparte generosamente os seus bens, vê as suas riquezas aumentarem. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará na pobreza. Agora, Provérbios 11, 25 diz assim: a alma generosa prosperará, e quem der água aos outros também receberá. E tem uma versão que diz assim: a pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. Pronto. Então, se eu creio, então eu preciso praticar. A alma generosa
prosperará. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fizer aos outros. Então, seja generoso. Você crê que a generosidade, quem é generoso vai ver isso aqui? Creio. Então, seja generoso. É isso aqui. Tem gente que diz: pastor, eu creio na palavra. Eu creio que meditar na palavra realmente faz a pessoa se tornar próspera. Mas no dia a dia você não medita na palavra. Você passa o dia inteiro, não lê um versículo sequer. Não pensa repetidamente no mesmo texto ao longo do dia. Meditar isso, gente. Pega no teu descanso de tela do celular, se for o caso, e coloca assim o versículo do dia. E passa o dia todo pensando naquele versículo. Meditar isso é pensar repetidamente sobre alguma coisa. E lá em Josué capítulo 1, versículo 8, a palavra diz assim: não afaste da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Então tem gente que diz que crê na palavra de Deus, mas não lê a palavra, não pratica a palavra, não medita na palavra. E uma das coisas que você precisa adquirir como estilo de vida, você que é um cristão, é meditar na palavra. Porque está escrito: aquele que medita, prospera. E se eu perguntar aqui, quem quer ser próspero? Próspero é alcançar resultados cada vez melhores em cada área da sua vida. Isso é ser próspero. Prosperidade não tem a ver só com dinheiro não, tá, gente? Existe gente que é próspero financeiramente, mas emocionalmente está um fiasco. Tem gente que é próspero financeiramente, por exemplo, mas a família está toda bagunçada. Então não é isso não. A prosperidade bíblica envolve todas as áreas da sua vida, que vai melhorando mais e mais, mais e mais. Em tudo vai melhorando, em tudo. É só você olhar. É só você pensar como que está a sua vida antes de Jesus e depois de Jesus. É só você olhar. Então está escrito: aquele que medita na sua lei de dia e de noite. Lá em Salmos capítulo 1, Salmos 1, do 1 ao 3, capítulo que? Salmo 1, do 1 ao 3 é assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ô irmão, se tu entender o poder da palavra, pastor, eu entendo o poder da palavra, eu creio no poder da palavra, mas que fé é essa que não te leva a agir conforme está escrito na palavra? Está aqui, ó: medita de dia e de noite. Aí a palavra diz assim: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ei, você foi projetado para prosperar em tudo. Tu pode declarar essa palavra para quem está perto de você, por favor? Diz assim: você foi prosperado. Você foi projetado para prosperar em tudo. Você foi projetado para prosperar em tudo. Está aqui. Agora tem um detalhe: é tudo quanto fizer. Olha, tudo quanto fizer prosperará. Olha, se você meditar na palavra de dia e de noite, tudo que você fizer vai dar certo. Ô meu irmão, é tudo que você fizer dá certo. Deus tem um compromisso de cumprir esta palavra, meu irmão.
Eis que velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus tem um compromisso de cumprir a sua palavra na sua vida. Deus tem prazer em cumprir essa palavra. A palavra do Senhor é verdadeira. Quer ver uma coisa? Tem muita gente por aí que diz: eu creio no poder da oração. Crê. Mas a fé é uma fé doente. Por que uma fé doente? Porque a fé doente é uma fé que não te leva a agir conforme aquilo que você disse que crê. E a palavra de hoje é: seja sadio na fé. Sadio na fé é o que você faz é coerente com aquilo que você disse que crê. Isso é uma fé saudável, uma fé sadia. Uma fé que te coloca em movimento. Uma fé que te leva a agir conforme aquilo que você professa, que crê. Então, tem muita gente que diz que eu creio no poder da oração. Ei, mas não basta dizer apenas que crê. Você precisa fazer o que você disse que crê. E a palavra diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mateus capítulo 21, versículo 22. Coloca para mim, por favor. Mateus 21, 22. Olha o que está escrito aqui. Mateus 21, 22. E tudo o que pedis em oração, crendo, o recebereis. Agora eu vou te explicar o que é esse tudo aqui, tá? Tudo o que pedis em oração, crendo, recebereis. Fé. Aí vem mais. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Vamos para a palavra. Marcos capítulo 11. Versículo de número 24. Por isso vos digo que tudo o que pedis em oração, crendo que o recebestes, será vosso. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Coisa maravilhosa. Mas aí o que acontece? A gente ora só na igreja. No dia a dia, você não ora. E a palavra diz: orai sem cessar. É você ter uma vida de oração. Agora, 1 João capítulo 5, versículo 14, tem um detalhe aqui, irmão, para essa palavra. Essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Você crê nisso aqui? Se pedimos alguma coisa, esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vai ter coisa que você vai pedir e Deus não vai responder. Por quê? Porque não estava de acordo com a sua vontade. E mais, Deus não é obrigado a responder todas as tuas orações. Você sabia disso? Deus não é obrigado a responder todas as tuas orações. Sabe por quê? Porque tem orações que a gente faz que contraria a vontade de Deus. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se você pedir alguma coisa que não é de acordo com a vontade dele, ele vai responder? Não vai. Não vai. E por que não vai? Vou te falar. Porque a vontade dele é boa,
perfeita e agradável. Então tem coisa que você vai pedir que não vai ser bom nem para você, nem para quem está perto de você. E aí a gente precisa aprender a respeitar a vontade soberana de Deus. Aí você precisa acreditar que a decisão dele é soberana e é melhor que a sua. O que ele faz é perfeito. O que ele faz é maravilhoso. O que ele faz é, às vezes, incompreensível à sua mente humana. Porque a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Os nossos caminhos não são os caminhos dele. Então, diante disso, você pensa somente uma coisa: eu vou perseverar orando, porque aquilo que eu estou pedindo ao Senhor, que estiver de acordo com a sua vontade, Ele vai fazer. Agora, escuta uma coisa: tem muita coisa que a gente não vai receber, sabe por quê? Porque não pede. Porque se eu pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se você não pedir? Quem pede, recebe. E quem não pede? Quem pede, recebe. E quem não pede? Não recebe. Tiago capítulo 4, versículo 3, diz assim: até agora não recebeis, porque não pedis. Aqui. Nada tendes, porque não pedis. É o versículo 2. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Sabe o que é isso? Você não tem, porque você não pede. Alguém entendeu, sim ou não, irmão? Você não tem porque você não pede. Tem muita coisa que você ainda não tem porque você não pede. Nada tendes porque não pedis. Então é melhor que você ouse a pedir muito e a pedir tudo. O problema, sabe o que é? Esse aqui você não pede. E por que não pede? Porque você diz que crê na oração, mas na prática você não ora. Ou então, é aquela oração, sabe, aquela oração relâmpago, no final do dia, cansado, que coloca o joelho assim no pé da cama, é um joelho assim, e assim, e já dormiu. Ou então, melhor ainda, tem gente que bota o ar-condicionado em 16 graus, bota o edredom por cima, dedo no travesseiro, vou orar. Ele não ora 30 segundos, irmão. Já está roncando. Eu sei que é. Quem aqui nunca fez isso? Quem nunca fez isso? Bota 16 graus o ar-condicionado, bota a drama por cima, não dá 30 segundos. Que oração é essa? Tudo quanto pedirdes. Você imaginou a quantidade de coisa que você precisa pedir a Deus e que na prática você não pede? Agora, é pedir com perseverança. É pedir com perseverança, porque é isso que a palavra nos orienta. Se você for lá em Lucas capítulo 18, bota para você ver uma coisa. Lucas capítulo 18, olha essa palavra aqui, ó. Porque a fé me leva a perseverar. Se eu creio, eu persevero. Se eu creio, eu não desisto, eu não desanimo. Se eu sei que a porta vai se abrir, eu vou continuar batendo até a porta se abrir. Se eu creio que eu vou receber, por causa da minha perseverança, então eu vou pedir até receber. É o terceiro tópico da mensagem de hoje. É você ser sadio na constância. Porque obsessão não é assim, gente. A gente começa orando por uma coisa, daqui a pouco já mudou, ora para outra.
já não ora para essa aqui, ora por outra, e ora por outra, e ora por outra, e não é constante na oração. E a palavra manda a gente perseverar na oração. A Bíblia manda a gente ser insistente na oração. A Bíblia diz que Isaac orou insistentemente ao Senhor durante 20 anos. Você imaginou isso aqui? 20 anos orando pela mesma causa. A gente desiste fácil, gente. Sabe por que a gente desiste fácil? Porque nós ainda não alcançamos o nível de uma fé saudável. Uma fé robusta, uma fé forte. Uma fé que nos leva a agir sem desanimar. Se você crê que você vai vencer, não para, não desiste, não desanima. Deu errado aqui, eu continuo orando. Deu errado, continuo orando e continuo fazendo e continuo agindo. Uma hora a porta se abre. Uma hora a vitória chega. Tem coisas que você não recebe porque você não pede. Engraçado que a gente observa aqui algumas situações que e não pede porque a fé está doente. Aí você vai para pensar, pastor, o que é que adoece a fé? A fé fica doente? Pode. A fé pode adoecer, pode até morrer, por sinal. Pastor, o que é que adoece a fé? Deixa eu correr aqui que eu vi que o tempo já estourou já. O que é que adoece a fé? Primeiro, falatórios, conversas inúteis. Sabe quando você empresta o seu ouvido para alguém falar só besteira perto de você? Você não blinda, você não seleciona o que você ouve. É isso aqui. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 16 e 18, diz assim: evita os falatórios profanos, evita as conversas inúteis, porque produzirão maior impiedade. Sabe o que é isso? Evita. Está falando coisas que não edificam a minha fé? Estou fora. Estou fora. Se não edifica a minha fé, estou fora. Acabou. Dá licença. Sem ser mais educado, viu, irmão? Por favor. O crente aqui da Renal, todo mundo é educado. Assim, ó, irmão, desculpa, eu não vou poder continuar aqui. Porque não me convém. Vai embora. Acabou. Evita conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais impiedade. O próximo. Tais palavras se alastrarão como câncer. Olha, tem uma versão, na minha versão está assim: palavras, a palavra desses roerá como gangrena. Ei, gente, existem palavras que minam a sua fé. Sabe, você é cheio de coragem, Davi, com um projeto lindo para fazer. Aí você compartilha o seu sonho, cheio de fé, alguém paca. Aí você esmurece, rapaz. Aí você desiste. Aí você, ó. É assim ou não é, gente? É assim, rapaz. Você é cheio de coragem, cheio de fé. Daqui a pouco, ei, evita aqueles que alimentam a tua dúvida. Evita aqueles que estão destruindo a tua fé. Evita. Evita conversa inútil. Aqui, ó. Olha o versículo 18. Bota aí para mim o 18. Ó. Os quais desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Aqui, ó. Perversão da fé. Quer ver mais?
1 Coríntios capítulo 15, 33. Olha o que está escrito aí, ó. As más conversações, o que, gente? Corrompe. Irmão, se tu soubesse o poder de uma conversação, sabe, tanto errada como tanto negativa como positiva, você ia ser bastante seletivo com aquilo que você ouve. Bastante seletivo mesmo. As más conversações corrompem os bons costumes. E você sabe que o segredo do sucesso de todo homem está escondido aonde? Na sua rotina. O que é rotina? Costume. Costume. É aquilo que você faz todo dia. E porque você crê, você faz todo dia. Aí você começa a andar com gente que começa com uma conversa inútil, profana para cima de você, aí isso vai te corrompendo. Aí aquilo que você acreditava que era muito positivo, você deixa de fazer. A palavra diz: evita. Gálatas capítulo 5, versículo 9, diz o quê? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Que é isso, gente? É muita sabedoria na palavra de Deus, gente. Um pouco de fermento leveda toda a massa, irmão. Quer dizer, você passa a vida toda, sabe? A vida toda construindo, edificando a sua fé. Aí de repente, você dá acesso para alguém que começa, botar fermento, contaminar a sua fé. Daqui a pouco, você está perdido. Por causa de falatório, conversa besta. Eu lamento por você que empresta os seus ouvidos a gente tola que só fala besteró. Lamento por você. Lamento por você. Só que diz Filipenses capítulo 4, versículo 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Filipenses 4, 8. Lembrei esse texto aqui agora. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Nisto pensai. Só que palavras muda pensamento. O que você ouve muda o conteúdo do seu pensamento. Então, se aquilo que você está ouvindo não é verdadeiro, não é honesto, não é justo, não é puro, não é amável, não é de boa fama, olha, cai fora. Cai fora. Quer ver mais? Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Porque o que é que adoece a sua fé? Primeiro, falatórios. Segundo, associações erradas. É isso mesmo. Se tu colocar um Jonas no teu barco, filho, tu vai tomar prejuízo. É isso aí. Se tu colocar um Jonas no teu barco, tu vai tomar prejuízo. A Bíblia conta a história de um rei chamado Josafá, que fez associação com outro rei ímpio, que é chamado o rei Acabe. Ele quase morre. Quase morre, gente. Por causa de uma associação errada. Quem são as pessoas com as quais você está se associando? Não, pastor, mas eu sou luz, então eu tenho que brilhar nas trevas. Legal. Mas uma coisa é você brilhar nas trevas, outra coisa é você querer ter comunhão com as trevas. Vou repetir, uma coisa é você brilhar nas trevas, outra coisa é tu querer ter comunhão com as trevas, querer ter amizade com as trevas. Não funciona, gente. Não funciona. A palavra diz: que comunhão há entre a luz e as trevas?
Que comunhão há entre Cristo e Belial? Que comunhão há entre a justiça e a injustiça? Que comunhão tem? Quer ver mais? 1 Coríntios 5,11, aqui ó. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal nem ainda comais. Está aqui. Sabe o que é isso? É você ser seletivo. Ei, eu ouvi um vídeo bem engraçado, muito interessante no Instagram, que é esse que aparece, você entra para procurar alguma coisa, aparece lá. Já aconteceu com você? Aí você vê, clicando. Acontece isso comigo. Acontece com tu também. Você entra no Instagram, você nem queria olhar aquele treco lá e pensa, poxa, estou fazendo o que aqui, rapaz? Sai daqui. Não acontece com tu não, gente? Poxa, vocês estão demais, mano. Parabéns a vocês. Desculpa aí pela vergonha que eu passei. Bom, acontece comigo. Aí eu cliquei assim, botei que localizar para procurar alguma coisa, aí apareceu um bocado de vídeo assim. Aí eu botei assim, se você anda com 3 pessoas inteligentes, você será o quarto. Se você anda com 3 pessoas sábias, você será o quarto. Se você anda com 3 pessoas prósperas, você será o quarto. Se você anda com 3 milionários, você será o quarto. Mas se você anda com 3 pessoas tolas, você será o quarto também, o quarto tolo. Entendeu? Sim ou não, irmão? Me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Isso é um provérbio dos antigos, mas que tem um fundo de verdade bíblico. Quem anda com sábio, sábio se torna. Quem anda com sábio, sábio se torna, gente. É questão de sabedoria, você entender, você saber com quem você está andando. Associações mais vai arruinar, vai adoecer a sua fé. Quer ver mais? E além do que está escrito, isso adoece a fé. Eu vejo gente querendo entender aquilo que Deus não falou na palavra. Não entende nem o beabá da palavra, quer discutir agora. Por favor, está aqui escrito aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Se tu não entende nem o que está escrito, por que tu quer discutir aquilo que não está escrito? Gente, não faz sentido. Pelo amor de Deus. Quer ver mais? É tentar entender o que não foi revelado na Escritura. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, os filhos dos homens. Pertence a nós, aos nossos filhos, para sempre, a que cumpramos todas as palavras dessa lei. Está aqui. Então procure entender o que está escrito, o que está revelado na palavra, e não aquilo que não está revelado. Engraçado, chegou aqui um rapaz, estou revoltado. Isso foi no último sábado. Engraçado isso. Bem na hora que eu estava lá fora, quando já está acontecendo aqui, eu saí um pouquinho mais cedo, que do domingo eu tinha que estar aqui mais cedo para preparar a mensagem. Sábado à noite agora. Aí eu estou saindo lá fora. Aí encontrei lá fora um jovem. Estou revoltado porque eu não concordo com nada que esse pastor está falando aí. O irmão Samuel. Eu falei, é mesmo, rapaz? Ó, pegou lá o quem? Eu falei, é mesmo, rapaz? E o que foi que tu não concorda, rapaz? Porque eu sou estudante de filosofia. Legal, rapaz, eu também estudo filosofia. Também gosto de filosofia, rapaz. E aí, comecei a perguntar um bocado de coisa.
daquilo que é óbvio da palavra. Eu falei, meu filho, tu não entende nem o beabá do evangelho, tu quer discutir coisa que não está nem escrito, rapaz. Ei, ó, baixa a bola, filho. Se tu continuar com esse pensamento aí, tu vai se perder. Se tu não concorda, vai lá e pergunta para ele. Tenha humildade e procura entender o que tu não conseguiu entender. Essa tua filosofia está corrompendo a tua mente. Sabe qual é o teu problema? Tu estuda mais filosofia do que a Bíblia. Aí, meu amigo, aí tem que receber umas com amor, né? Entendeu? A tua mente está sendo corrompida por essa filosofia aí que não leva a lugar nenhum. Todos os filósofos, os grandes pensadores aí da humanidade, morreram buscando a verdade. Segundo lugar, eu falei sadios na fé, sadios no amor. A palavra diz lá em Romanos 12:10 assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros em honra. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 13, ele diz assim, 13:34: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aqui o apóstolo diz assim, vocês precisam ser sadios no amor. Tem muita gente que está com o coração adoecido, que não consegue amar ninguém. E o problema não está no outro, o problema está em você. Por quê, pastor? Se o seu coração não estiver puro, escuta, se o teu coração não for puro, se o teu coração estiver cheio de mágoa, de ódio, de ressentimento, se você nunca conseguiu liberar perdão para quem te ofendeu, ei, você nunca vai ser uma pessoa sadia no amor. Você não vai amar a si mesmo, não vai amar o outro. Gente, é tão bom amar. Sabia disso? É tão bom amar. É tão bom viver em paz. É sério. É bom demais. Mas quando as coisas vão acontecendo ao longo do tempo, sabe? E vai maculando o coração, isso vai, sabe, te deixando tão ferido, você fica sangrando por dentro, que você não consegue amar mais ninguém. Nem a si mesmo. Uma das orações que você precisa fazer todo dia, sabe qual é? Senhor, crie em mim um coração puro. Um coração puro é um coração que tem disposição para amar. Esse é um coração puro. Fique de pé que eu quero concluir o culto dessa noite. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ei, não deixa nada manchar o teu coração. Não deixa nada manchar o teu coração. Se Deus já apagou o teu passado, lança também no mar do esquecimento as coisas ruins que fizeram com você. Perdoa também. Você será o principal beneficiado em liberar perdão e limpar o coração. O principal beneficiado em limpar o coração e perdoar vai ser você. Isso é tão sério, gente, que Jesus disse assim, ó, se você vir no altar trazer a tua oferta e ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando, faz a oferta.
Sabe o que Jesus está dizendo? Que o estado do teu coração é mais importante do que a oferta que você traz para o altar. Como é que está o seu coração hoje? Vou repetir. O estado do teu coração é mais importante do que a oferta que você deposita no altar. E olha que tem coisas que Deus faz mediante uma oferta que você apresenta no altar. Eu te provo isso. Salomão apresentou uma oferta, moveu o coração de Deus. Deus, filho, o que você quer que eu te dê? Uma oferta mexe o mundo espiritual, irmão. Uma oferta mexe o mundo espiritual. Tem coisas que Deus vai liberar na sua vida depois de uma oferta. E tem mais, quem dá a Deus mais do que ele pediu, recebe de Deus mais do que ele também pediu. Mas se você vir no altar trazer uma oferta, você sabe que a oferta libera muitas coisas no mundo espiritual na sua vida, e você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você está desqualificado para entregar a oferta. Por quê? Você precisa ser sadio no amor, é amar uns aos outros com amor fraternal, não fingido. É amar uns aos outros ardentemente. Você imagina isso? Amar uns aos outros ardentemente. É isso que diz a palavra de Deus. Eu sei que é difícil liberar perdão, mas se tem algo que você precisa fazer, é ser rápido em perdoar. Não se deite o sol sobre a vossa ira. E por último, que na próxima terça eu vou entrar em outro assunto muito importante, escute isso aqui, olha. Sejam sadios na constância. Sejam perseverantes. Sejam obstinados. Sejam, insistentes naquilo que você crê que Deus pode fazer. O tópico 3 está associado com o tópico 1. Sabe? Eu creio, então eu persevero. É isso aqui. Isso tem uma coisa poderosa na vida de qualquer pessoa, é a constância. O apóstolo Paulo diz assim: meus irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Observe que a maioria de nós somos inconstantes. A gente começa, começou, parou, ei, se levanta de novo e continua. Começou, parou, deu um problema aqui, se levanta, pega fogo e continua. Tem gente que não vai para o céu por causa da inconstância. Começou a caminhada com Deus, tropeçou, caiu, ouve o convite de Deus: filho, volta para o caminho, que eu te ajudo a chegar no céu. Aí a pessoa endurece o coração, não quer voltar para o caminho. Hoje o Espírito Santo está te chamando você. Hoje o Espírito Santo está chamando: filho, volta. A vitória é para aqueles que perseveram. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero orar por pessoas aqui que entendem que precisam de uma fé saudável, precisa de um amor saudável, precisa também ser constantes. Você tem esse problema, você começa e não começa a ler um livro, não consegue ler o livro, começa a campanha de jejum, não consegue terminar a campanha de jejum, começa uma campanha de oração, não consegue concluir a campanha de oração, começa um propósito, não consegue ir à frente do propósito. Inconstância. Não, começa a estudar para passar um concurso, com 3 meses de cursinho já desistiu, sabe? Começa uma dieta, segunda-feira, na quarta já parou, gente. Aí na outra segunda começa de novo a outra dieta. Inconstância.
Inconstância é um problema.